Sem vídeo. Som progresso sem. Parar gravação de vídeo. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Todo mundo, gente. Bom dia, bom dia. Bom, uau. Vamos dar uma descarga de adrenalina agora, porque o moço vai falar um monte de coisa e a gente precisa estar bem alerta, né? A gente vai tentar aprender algumas coisas novas, que é bom. Só de saber já é bom, né? Se a gente conseguir aplicar um pouquinho, é melhor ainda. Tá bom? Quem que é essa? É a Persília, Agra. Persília. Ô Persília, a senhora vai gostar do que a gente vai falar aqui. Tenho certeza. Qual é o título, por favor? Educação em saúde natural Vou falar mais rápido. voltada ao idoso. Então, a gente vai falar justamente sobre isso, ó. Educação em saúde natural voltada ao idoso. Então a gente vai falar, parece ser muito fácil, né? Educação é uma coisa que a gente sabe o que é, saúde é uma coisa que a gente sabe o que é, né? Voltada ao idoso, uma pessoa da terceira idade, que já está amadurecida. É bem simples, só que tem alguns nuances, alguns pontos que é legal a gente destacar, né? Para a gente poder praticar uma vida um pouquinho mais saudável. Então a gente vai falar sobre isso, sobre saúde, sobre o que é a saúde natural e o que isso pode beneficiar no envelhecimento de qualidade. Porque envelhecer é uma coisa que todo mundo vai, e agora a gente não está nem usando mais a palavra envelhecimento, a gente está usando a palavra amadurecimento. Assim como um fruto amadurece, né? Cai, deixa sua semente, assim também somos nós amadurecemos e deixamos, né, a nossa história. Enfim, vamos lá para o próximo. Vou ser bem breve. O ser biopsicossocial. Ok, já lembrei desse. Alguém enxerga e alguém gosta de ler, pode ir lendo o que está escrito e escutando eu falar ao mesmo tempo. Tá bom? Quer que eu leia? Então... Não, eu já lembrei da frase, você falou, já lembrei. Tá. O ser biopsicossocial, o que é o ser biopsicossocial? Para começar a falar de saúde, a gente tem que conhecer a gente mesmo. Então, olha que nome cabeludo, né? Biopsicossocial, o que é isso? Nós, seres humanos, a gente pode dividir o nosso ser em 3 partes. A parte biológica, física, a parte psíquica, que é a mente, o que a gente pensa, e a parte social, que é as pessoas que a gente se relaciona. Então, quando a gente pensa num ser humano, a gente tem que pensar nele como um ser completo, tá? Um ser biopsicossocial, né? Esses 3 fatores, esses 3 nichos, vamos dizer assim, eles se encaixam e formam o indivíduo. Então, a pessoa é assim, é assada, ela tem determinado comportamento. A gente não sabe como foi a criação dela, a gente não sabe se ela tem algum problema de saúde, etc, etc. Então a gente não pode julgar, às vezes, numa primeira visão, né? Não vou fugir muito. E vamos lá para o próximo. Aí aqui aparece uma maletinha, né? Aqui a gente quis representar o físico. Quando a gente vai se cuidar, a gente cuida do nosso físico. Qual é o primeiro ponto que a gente vê e sente quando a gente está doente? O físico. Ai, que dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Representou o quê? Representou uma dor, uma latência na sua cabeça e você está sentindo dor. Mas aquilo tem origem física? Será que não tem origem psíquica? Será que não é alguma preocupação que eu estou tendo? Alguma coisa que eu estou macerando direto? Lembranças que me agonizam? Então a gente tem que pensar nessa parte psíquica também. E a terceira parte, que é a social, né? Ter bons amigos, ter um bom relacionamento, conversar com pessoas agradáveis, né? Pessoas positivas, e ser positivo também, para a gente poder atrair pessoas positivas para a gente. Então, se a gente tem esse tripé do ser físico, do ser psíquico e o ser social, a gente tem uma vida um pouco mais saudável, né? Será que a gente sabia que a gente era tudo isso? A gente é tudo isso e muito mais ainda, hein? Vamos lá para o próximo. Que aí vai aparecer aqui é psico, né? Uhum. Que eu já falei. E o próximo, provavelmente, social. Que é tudo aquilo que a gente... Quem falou social aí? João. João. Achei que era outra pessoa para poder engajar aqui, mas tá bom, João. Legal, João. Social. É legal falar, João, porque às vezes eu vou relembrando.
Então, é justamente o que eu acabei de falar agora, pessoal. Deu pra gente entender o que a gente é? Quem cala consente, hein? Mãe, deu? Deu, dona Neuza? Deu. Deu pra entender o que a gente é? É um ser biopsicossocial. Eu não tô sendo muito agressivo não, né, João? Eu fico meio empolgado, às vezes o pessoal fica meio assustado. Tá ótimo. Tá ótimo? Vou diminuir um pouco. Ó, então, a gente é tudo isso. Somos um ser biopsicossocial. Esse nome bonito que faz nós um ser humano completo. Nós não somos só carne. Tá bom? Tem mais coisa por trás. Isso é legal saber e gravar, hein, gente? Não é à toa que tem muita gente, a gente acredita em religião, acredita em crença, acredita em Deus. A gente não é só isso. A gente tem muito mais por trás. E tem que ser cuidado também essa outra parte. Que o termo espiritual, inclusive, dona Elô, está sendo usado na saúde pública. A OMS já coloca tratamentos espirituais preconizado para a saúde pública. Inclusive o Brasil tem. Próximo. Então, né, profundo. Né? Quem somos o ser biopsicossocial? A taxa amarela, por favor. O processo de envelhecimento acontece de forma sistêmica e generalizada. Portanto, o ser biológico, psíquico e social envelhece, amadurece simultaneamente. Contudo, qualidade de vida. Menos um ponto para a estagiária. O final da frase não era isso, mas deu para entender, né? Tudo isso aqui é o que eu falei, pessoal. Ó. Não tem como nós sermos um ser só físico, um só psíquico ou um ser só social. Nós somos tudo isso englobado. Tá bom? Então, é o que somos, um ser biopsicossocial. Nossa, Jean falou 30 mil vezes a palavra biopsicossocial. Sim, para a gente aprender, memorizar, saber o que somos. Para mim isso é muito importante. Próximo. E tudo isso, Jean, só para entender, trabalha de uma forma sistêmica, generalizada legal você ter falado. Por quê, gente? O envelhecimento, dona Neuza, Moisés, está me ouvindo? Opa! Dona... Dona Persia, está me ouvindo? Algum outro nome aqui? Alguém que me conhece aqui já? Isaura. Gente, Marcos. Então, pessoal, o envelhecimento, que eu coloquei aqui o termo envelhecimento para a gente ter um padrão de relacionar com o que a gente conhece culturalmente. Mas o termo aqui é amadurecimento, inclusive deve estar envelhecimento / amadurecimento ali. O amadurecimento, ele é para todo mundo. E o amadurecimento físico, ele acompanha um amadurecimento psíquico, pelo menos deveria, na grande maioria das vezes. Há casos que não, mas não vou lembrar nisso. E também os relacionamentos também amadurecem, né? Então o envelhecimento ele é sistêmico. São 10 horas e 30 minutos. Na capital do Vale, 10 horas. É, isso aí. Onde eu estava? Então, onde eu estava? Que tudo acontece... Esse envelhecimento, pessoal, a gente está aqui numa clínica, numa instituição de acolhimento e convívio, é isso? Já posso dizer assim? Galeria. De idosos. E nós somos todos da terceira idade. Eu me coloco na terceira idade porque eu andei lendo tanta coisa a respeito que eu já me sinto lá, apesar de estar aqui ainda. Porque a empatia é importante e a gente só sabe das coisas quando é empático. O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro de uma perspectiva do outro. Estou complicando muito, né, João? Não, aí eles você entendem colocar essas as linguagens, relações, João? amadurecem. Então, Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que a gente fique ciente e tranquilo de envelhecer. Poucos têm o privilégio de envelhecer, né? A estatística mostra que a gente vem envelhecendo, a população vem envelhecendo mais, mas mesmo assim a estatística mostra que parcela pequena em relação ao montante geral envelhece até 70, 80 anos. Isso é um privilégio. Com saúde é mais privilégio ainda. Tem muito jovem morrendo aí, né? 16, 17 coisa, anos. Né, Moisés? Hoje a cultura está tudo mudado, invertido, né? É legal quem usa droga, quem bebe, quem fuma, quem sai com todo mundo. E está tudo invertido. E a experiência de vida
acumulada na velhice garante pra gente vamos dizer assim, uma maturidade que a gente dá conta de enfrentar melhor. Exatamente, por isso que a palavra não é mais envelhecimento, é amadurecimento. O amadurecimento leva à experiência de vida. Daqui a pouco eu estou sentando com os senhores e os senhores estão me contando a vida dos senhores e me ensinando, né? Eu sou detentor de conhecimento aqui, eu só estudei um pouquinho lá, li uns negocinhos lá. Mas a experiência de vida mesmo tem quem está aí, ó. Quem tem 60, 70, 80. E é importante lembrar, né, Jean, que a gente está tendo ali o presente que Deus nos deu, né? Que é a dádiva da vida, né? Sim, a dádiva da vida. É importante. Sim. É importante. Aí já entra num papo meio filosófico, porque a importância da vida, se a gente souber o quanto nós somos importantes enquanto seres vivos, nossa, cara, como eu queria saber disso com 10 anos de idade, na importância que eu tenho hoje. A gente aprende, como diz o vovô, a vovó, na pancada, né? Da maneira mais difícil, né? Tá bom. O pai ensina assim, a gente vai pra lá. Fazer o quê? A vida, a biológica. Saúde biológica. Então, a saúde biológica remete ao corpo que eu falei pra gente. Tá? Aqui a gente tem alguns órgãos, ó. Aqui é o olho, se não me engano tem um intestino por aí, tem, o que é aqui? Estômago. Intestino. O que representa isso, pessoal? Representa nosso corpo, a parte física. Pra gente cuidar da nossa parte física, a gente tem que fazer o quê? Geralmente é uma boa alimentação, um bom sono, não é? Exercício físico para quem pode fazer. E não é só o exercício físico, o exercício mental estimula o físico a ser saudável. A maneira que a gente pensa às vezes adoece a gente. Isso é importante saber também. Porque às vezes a gente pode controlar uma ansiedade, né? Aquela angústia do passado, aquelas lembranças que a gente tem, que às vezes não é tão agradável. Mas com poucos exercícios, inclusive depois, se alguém quiser conversar comigo, a gente pode detalhar alguma coisa. Então a saúde psíquica, física e social estão interligadas. A palavra interligado, ligado, é legal a gente ter aqui. Lembra que a gente é um ser biopsicossocial? Lembra mesmo? A gente é um ser biopsicossocial, tudo interligado. Tá? Vamos pro próximo? Para ser breve. Aí aqui vai ter a saúde, se não me engano, psíquica. Saúde psíquica. Psíquica, o que está escrito no título? Saúde psíquica. Tem uma frase aqui, né? A saúde psíquica diz respeito à forma como pensamos, sentimos, avaliamos as situações, nos relacionando com os outros. Lembrei. A saúde psíquica se diz respeito à maneira que a gente pensa. Aquela pessoa que acorda de mau humor, brigando com todo mundo. Tudo bem que todo mundo tem seus motivos de brigar. Todo mundo tem seus motivos de expor o sentimento de forma negativa e tal. Mas com moderação, né? A gente é experiente, vivido. A gente não quer isso pra gente, e muito menos de quem está ali, às vezes auxiliando a gente até, né? Então, quem pensa ruim, quem acorda mal-humorado, quem pensa no passado, quem tem angústia das ex, dos ex, de não sei quem, isso macera o físico e a alma também. Esses pensamentos negativos adoecem o corpo físico. Está comprovado, inclusive, que o câncer, um dos multifatores para desenvolver um câncer já predisposto, já possível na pessoa, quem é angustiado e tem crise de depressão, inclusive durante a vida, tem mais predisposição na terceira idade de ter essas doenças. Para você ver como o pensamento influencia na nossa saúde. Sentimento de ódio. O acordar e abrir a janela e falar um bom dia para aquele passarinho, sentir o sol no rosto. Ah, eu não posso abrir a janela. Tudo bem, alguém vai abrir para a gente. Né? A gente tem o dia ali, ó, a gente tem o ar, a gente tem, né? A gente vai fazer as nossas coisas durante o dia, tomar nosso banho, tomar nosso café. Delícia, pensamento positivo, corpo positivo, amigos positivos. Um desses fatores negativos desestrutura tudo. A gente vai ser aquela pessoa sem saúde nenhuma, cabeça baixa, que o pessoal aponta o dedo e fala, está depressivo. Soca remédio nele. Não. 555 não fique sem saldo. Carrega a partir de R$20. Eu fiz uma palestra lá com o moço e ele falou que eu posso controlar, eu posso tentar controlar os meus pensamentos para não fazer tanto mal para o meu físico. Olha, Jean, eu pensei que cultivar mágoas, ódios, É a ressentimento. pior coisa que tem. Mágoa e ressentimento é só cortisol, adrenalina que está caindo na corrente. Configurações rápidas. Produzindo muito metabolismo acelerado, oxidantes, te envelhece mais rápido, estraga tecido, osteoporose, problemas com enfim. Oi.
Aqui poderia ser a eleição domingo da voto, né? O João aqui é grande, eu nunca tinha vindo aqui. O salão é grande, Balta, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Na minha humilde opinião, os moços lá em cima não tá merecendo, não. Colocar uma urna aqui dentro de um lugar bonito e enfim, sagrado, né? Deixa esse povo lá pra fora. Ô, São Paulo, mas aí é legal. Então, né? Saúde social. Quer ler? E a saúde social, que aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente está em quanto? 6, 7, 8, 9? A gente está aqui numa sociedade. Tem mais de 10. Mais de 10, João? Uau! Olha, amanhã a gente já pode conversar a respeito da palestrinha do moço de manhã cedo, lá do lado do jardim. O que aquele moço está falando? Eu não entendi nada. Não, mas eu entendi um pouquinho. Não, o moço é doido mesmo. Não, a gente está fazendo aqui um relacionamento social. Inclusive eu já tenho amigos aqui, ó. O Baltazar eu já conheço ele. Né? Esse moço aqui já conhece o Baltazar. Tem o senhor João Batista, que a gente conhece, a dona Maria Cecília, a Iomar, várias pessoas que eu já estou conseguindo aqui dentro. Senhor Candim. Senhor Candim, um relacionamento social. E é saudável. Porque as pessoas que eu estou construindo aqui dentro, esse relacionamento, eu quero um relacionamento duradouro e saudável. Uma troca equivalente, né? De investimentos, né? De sentimento, né? Aquele amor fraterno, né? Que hoje é raro, né? Sim. Não é raro? Sim. Você fala em amor hoje, o pessoal vira as costas para você e fala que cara careta, maluco, né? Ô, Jean, eu tenho uma coisa para te falar, muito legal. O pai do João, quando foi, já está desencarnado, mas quando ele foi presidente aqui no Mariano, ele fez uma coisa fantástica. Ele trocou o nome de hospital, manicômio, sanatório, sei lá, e colocou Casa de Convivência Dr. Mariano Dias, porque a proposta dele era conviver, porque ficava todo mundo com os seus quartinhos. E a gente entra na saúde mental psíquica, porque é autoestima, né, meu? Eu estou dentro de uma casa de acolhimento, eu não estou dentro do manicômio. Sim. Eu pensaria Casa assim. de Convivência. É lógico. O meu pai era PM, era polícia da rota, ele trazia o pessoal para cá. Ele conta histórias absurdas aqui que eu vou falar para você. Se eu não me engano, em 70, início de 80, né, irmão? Histórias terríveis. Enfim, graças a Deus que ficou para trás tudo isso. Né? Vamos pro próximo, para a gente não estender muito. Então, para falarmos de saúde, precisamos entender o que é saúde. Ok, vamos entender o que é saúde? Aqui tem uma flor bonita, não tem? É. Não é bonito, que coisa bonita? Não é legal? Olha que frescura. Aqui tem o quê? Saúde. O que tem? Tem uns dizeres aqui, não tem? Tem a saúde física, espiritual, social e mental. Lembra da espiritual que eu falei para vocês? Isso já é preconizado no SUS e na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Já está lá, bonitinho, como se deve fazer o protocolo de um atendimento religioso dentro da saúde. Olha que coisa linda. Tem biblioterapia, o estudo da Bíblia no SUS hoje. O que remete ao nosso lado psíquico, né? Ao nosso lado imaginativo, aquele lado do autoconhecimento. Tem livros, aqui no canto tem livros. Então, o Sr. Baltazar, o que essa ilustração aqui está querendo dizer, né, é que todo um conjunto, quando está em harmonia, uma palavra bonita que a gente usa na biologia, Sr. Baltazar, homeostase. Eu vou perguntar para o senhor depois do almoço a palavra. Que palavra que eu disse lá? Homeostase. Quero ver se o senhor vai lembrar. Que significa o que, homeostase? Homeostase significa... Oi, Balto? Eu não sei. Homeostase significa equilíbrio. Quando as coisas se chocam e balançam, quando elas começam a se equilibrar e elas param aqui, elas estão num estado de homeostase. Tudo equilibrado. Lado espiritual, lado social, lado físico e lado psíquico. Isso significa dizer que a gente não pode ficar só cuidando do físico, nem só... Tem que tudo trabalhar ao mesmo tempo, né, João? É um conjunto. Pode ser trabalhado individualmente, mas com perspectivas de conjunto. Obviamente que eu posso fazer musculação, estou trabalhando físico. Mas eu posso caminhar, eu estou trabalhando meu físico. Inicialmente, lembra que eu falei, a primeira imagem que a gente tem de saúde é olhar o físico da pessoa. Eu vou cuidar da minha saúde, vou caminhar todo dia. Mas você está cuidando do físico, só que o seu lado psicológico e social também. A caminhada libera ocitocina, endorfinas e dopaminas. São 3 tipos que eu posso citar aqui agora, para não ficar tão complicado, que são hormônios de bem-estar. Uma simples caminhada secreta esses hormônios na nossa corrente sanguínea.
Né? Entende? Entendo. Ao mesmo tempo que uma cara feia amarrada de manhã cedo libera cortisol e adrenalina que acaba com a nossa saúde. Então eu posso controlar. Quando eu estou nervoso, caramba, minha corrente sanguínea, coração acelerado, sem fazer exercício físico, ofegante, tremendo. Por quê? Seu corpo está... É fuga ou luta. Como você chama? Landinho. É fuga ou luta? Gostou. É fuga ou luta. Quando a gente está muito preocupado, estressado, o estresse é normal na vida da gente. Mas a gente não pode ficar todo dia, toda hora, de 5 minutos estressado. Isso é patológico. Isso traz doença. Certo. De posse do que já foi dito, o que é saúde natural? Saúde natural é toda a ação, processo, hábitos que promovem a saúde física, psíquica e social, sem utilizar soluções que envolvam químicos e outras medidas invasivas. Portanto, para estar saudável naturalmente, faz-se necessário cumprir um tripé muito simples, fundamentado em. Então, Tripé. Tá escrito. é um tripé. Essa estagiária, ela tá. Deixa ela. O título lá em cima. O processo de posse do que já foi dito, o que é saúde natural? Então, o que é saúde natural, gente? A gente, quando fala em saúde, o que a gente pensa em ir no médico, sentar em frente ao médico, que vai olhar para um papel e vai falar assim, o que você está sentindo? Aí você vai falar, eu estou angustiado, eu não durmo há 3 meses, eu estou com tremedeira, eu estou com dor de cabeça, eu vou no banheiro 10 vezes por dia, eu isso, eu aquilo, e vai falar assim, toma isso aqui. E vai fazer assim para você, ó. Quando não, a gente encontra uns médicos bons, né? Que agora, de uns anos para cá, como entrou uma disciplina mais humanizada na medicina, inclusive, os médicos estão vindo mais humanizados, esses médicos mais novos. Mas o pessoal nas antigas era canetado, nem olhava para a nossa cara, não é verdade, dona Neuza? Mas o médico nem olhou para a minha cara. Né? Então, não dá certo. Olha, tem uma piada que eu vou contar aqui para quem entende. Jesus Cristo veio na Terra e falou assim, eu vou ser médico para curar esse povo todo. Né? E tinha aquela fila de gente, chegou sentou lá, e falou assim para Jesus, só que ele não sabia que era Jesus veio disfarçado. Falou assim, Jesus, eu não amo. Né? Alguém lá, né? Tal. Aí Jesus falou assim, não, levanta dessa cadeira e anda, vai embora. O cara coçou a cabeça, levantou, saiu andando, rapaz. E não andava fazia 15 anos já, seu João. Chegou lá fora aquela fila. E o pessoal perguntou para ele, e aí, como é que é o médico? Ele falou igualzinho os outros, velho. Falou para mim levantar e sair andando e nem olhou para minha cara. Olha lá. Né? Aí acontece a fé, né? Então é isso que a gente quer, ó. A gente fica doente, o que a gente faz? Dipirona, Dorflex, alguns que têm necessariamente que ser tomados, principalmente os psicotrópicos, ao qual eu não tenho conhecimento profundo para dizer isso, mas eu apoio, obviamente, porque se é um tratamento terapêutico, precisa ser feito. Eu não estou defendendo aqui, e é que fique bom que fique bem claro, parar de tomar remédio, não. Eu estou defendendo aqui implantar uma saúde mais natural no que você já tem orientado pelo seu médico. Tá bom? Agora, se a gente conseguir chegar na terceira idade sem tomar remédio, porque eu conheço poucas pessoas com mais de 60 anos que não tomam nada. Eu acho que meu pai e meu avô foi o único que eu conheci. Hoje em dia você fala para pessoas de cuidar da saúde, pensa em médico, em bula. A saúde natural é o contrário. Manda uma moeda, por favor. Aí, não, antes. Alimentação de antes. Antes. Tinha um antes. Aí, ó. Sim. O que está escrito ali? Sono de qualidade. Então, lembra do tripé lá em cima? Lembra? Olha, dona Neuza, o tripé. Qual é o tripé para a gente ter uma boa alimentação saudável? Sono. Bula de remédio, lasanha domingo e Coca-Cola todo dia e refrigerante? Não. Bolacha negresco? Nem a pau. Ficar sentado o dia inteiro? Não. Fumar um cigarro? Não. Olha, gente, eu sou fumante. Eu quero parar de fumar, eu já parei. É um tormento.
Porque eu sei o mal que faz, mas o meu biológico é mais forte. Eu ponho na boca e acendo porque eu preciso daquilo, porque o meu cérebro, se eu não fumar, fica nervoso. Eu tô saudável? Não. Não. Porra, professor, você vai me olhar que eu tô falando isso aí que o senhor não é saudável? Não, vamos ser justos, né, gente? Eu vou estar saudável no dia que eu extinguir o fumo da minha vida. Aí eu vou falar pra vocês. O meu psíquico tá legal. E o meu físico também. Não, porque eu sei que tem gente que fuma, o Baltazar me dá papelzinho pra mim. Entendeu? Então, eu nem devia estar falando isso aqui, né? Mas, gente, o que eu tô querendo dizer aqui? O que eu tô querendo dizer? Tô te dedurando, Baltazar. Tô te dedurando. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, lê pra mim o amarelo de novo. Sono de qualidade. É que a gente tem esse tripé. É sono, alimentação e exercício físico. Quer ver, professora? Bota pra frente. Dormir bem também, né? Ajuda. Que Né? Alimentação de qualidade variada. Eu vou bater palma, você manda. Ó, 1, 2, 3 e vai! Exercícios físicos. Leve, moderado. De novo, 1, 2, 3 e vai! Olha lá, ó. Tudo junto. Sono, exercício físico e alimentação. Pô, eu não como bem. Come. Um café da manhã, um almoço e um jantar, eu tenho certeza que tem. E o acompanhamento aqui na instituição no alimento é de excelente qualidade, inclusive o preparo caseiro, higiene total, muito bom. E o que é mais importante, surtido. Prato é colorido. Cada dia é uma coisa diferente. Porque se a gente está atrás de nutrição, tem que ter variação. E aqui tá legal, tá ótimo. Tá acima da média até, se a gente for pensar nisso. Jean, você sabe uma coisa que, assim, me deixa totalmente fora do equilíbrio? Se eu não durmo bem. E a gente vai falar disso, ó. Dormir. Joga um pra frente aí. O sono. O sono, pessoal, em média, 8 horas por dia para ter uma boa saúde. Nós já passamos dos 45, 9 a 10. Se você conseguir dormir 8, tem gente com 60 que dorme 6. Mas aí já é patológico. Tem gente com 70 que dorme 2 horas. Fica uma acordada e dorme 2. Isso chama sono fragmentado. Isso é péssimo para a saúde física e psíquica. O cara fica irritado, fica com dor, fica cansado, zero a produção dele. Então, quando a gente se perceber dessa forma, a gente tem que se policiar. Porque a gente tem uma ferramenta muito importante que chama cérebro. A gente consegue se controlar. A gente consegue se controlar quando a gente quer. Jean, só para fazer um comentário. Tá certo, uma vez eu ouvi a respeito que a gente deve seguir com a natureza. O sol está se pondo, já é hora de deitar. Sim. O sol tá... Sim, nós somos seres diurnos, né? Mamíferos diurnos. O que rege é o relógio biológico, o ciclo circadiano e um hormônio chamado melatonina. Quando o sol... A melatonina sem entrada de luz no olho, ela reduz produção. Sim. Ela aumenta a produção. Sim. Com a falta de luz, ela reduz produção. Então isso tem relação com o sono. Quando eu estou cheio de melatonina na corrente sanguínea, eu durmo. Quando eu estou sem, eu acordo. Então o sol, quando ele, como é que fala? O sol... É bem complexo isso. Como é que fala? O sol se abre, a gente Quando o sol nasce, isso. a luz chega, o seu organismo produz melatonina junto com cortisol e adrenalina para te acordar. Certo. Quando o sol se põe, não tem mais luz, você aumenta a produção de melatonina, reduz cortisol e adrenalina e aumenta os dopamínicos aí, os endorfínicos e tudo mais. Isso dá aquela sonolência. Uau, aquela sensação. Então devemos seguir o sol mesmo, né? Devemos seguir o sol. Inclusive ficar com o celular luz acesa até 10, 11, 12, meia-noite, acaba porque o seu ser, o seu organismo biológico, ele está percebendo que ainda é dia. Está um dia de 20 horas para ele. Acaba com o seu relógio biológico. Não devemos usar luzes nada. Já você perguntou, isso influencia até em menstruação feminina. Olha. Porque eu tenho uma ideia de como é abrangente. Então não devemos usar celular antes de dormir de jeito nenhum. Nem televisão. Essa luz branca e a luz azul, depois das 6 horas da noite, quem é da área condena. Certo. Inclusive já tem estudos para mudar a luz de televisão, para não ser mais aquela luz branca e azul. Meu mãe, depois das 6 nada de celular. Para não emitir a radiação branca, a televisão azul, que são as ondas, né? Os comprimentos de onda, enfim. Sim. Vamos lá. Rituais do sono. Rituais do sono. Gente, pra gente dormir bem, põe um pijaminha, toma um banho, barriguinha, né? Gostosinho, né?
O banho relaxa? Um ursinho para quem gosta, um banho antes, se puder. Se não puder, já tomou banho no dia, tranquilo. Para ter um bom sono de qualidade, gostoso. Próximo. Efeitos e prazeres do sono de O que qualidade. tem aqui? Uma mulher, uma senhora sorrindo E aqui? olhando para o espelho. O espelho se preparando, né? E outro, um casal muito feliz. Gente, efeitos do bom sono. Quando você acorda bem dormido, você olha para o seu colega e fala, bom dia! Seu colega, bom dia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você não dormiu legal, né? Não é assim? É assim. Acorda bem quem dorme bem. E quando eu durmo bem, eu me olho no espelho e me acho muito Não, linda. tudo bem, o sono regenera. Tanto memória, aprendizado, quanto parte física, combate de antioxidantes, cara, é uma aula só disso. É uma palestra só disso. Como eu não tenho ninguém, não tenho nenhum relacionamento, eu gosto de abraçar um travesseiro porque eu sinto um aconchego maior. Coloca 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda que você vai dormir melhor. Certo. Vamos lá. Bota, vai, fala o que você ia falar. Bota. Não. Depois Dicas para uma boa noite. Dicas para um sono de qualidade. Legal. Uma roupinha limpa, a gente tá limpinho, uma cama legal, tá ótimo. Legal. O que mais que tem ali? Tem um monte de coisa ali, mas já Um chazinho. Um chazinho para quem gosta já é o suficiente. Um quarto adequadamente iluminado, ou pouco iluminado, ou não iluminado, silêncio. Uma temperatura gostosa. Um pensamento numa oração antes Uma oração para quem gosta, uma meditação, lembrar o que fez no dia, que é ótimo para a memória. Inclusive, a gente que é professor faz isso cotidianamente. Uma oração, né? Hã? Uma oração. Uma oração, né? E praticar a memória. Pra Que ter sonhos bons, eu dou né? uma dica. Lê a Lembra do que Bíblia. aconteceu no dia. Eu Lê a acordei hoje Bíblia. 6 horas da manhã, eu fiz isso, eu conversei com tal pessoa, fiquei bravo com aquele outro, e tal, eu fiquei legal com aquele outro. Lembrar. Meditar, isso né? Você faz em 10 minutos. É excelente para a memória, é excelente para o outro dia e para a reconstituição mental, que a gente chama, que é um processo legal para caramba. Tipo, o que foi legal eu reforço, aquilo que não foi legal eu vou tentar Exatamente. evitar. E, pô, cara, aí você vai ficar dando gatilho, a gente não caminha. Por quê? O que é legal, o cérebro seleciona como é necessário para mim. Você vai aprender, memória de longo prazo. O que não é legal, memória de curto prazo ou lixeira, ou lixo. Tá? Então, à noite, numa boa noite de sono, você vai separar tudo isso. O que é legal você aprender, o que é legal você deixar ali, o que não é legal. Tá? Então, meditar antes de dormir é bom para fazer essa separação. A gente, geralmente, tem lembranças de 30, 40 anos que atrapalha a nossa noite de sono todo dia e que a gente fizesse um exercíciozinho durante 15, 20 dias, a gente sanava isso com essa nossa vida. Ah, professores, que doido, isso é mágico? É fato, está comprovado cientificamente. Tá? É fato. É só saber e ter a orientação certa, talvez. Não a orientação certa, desculpa. A gente começar a praticar. É uma reflexão, uma meditação, uma reflexão. E é bom, viu? Sim, É bom. pelo menos 15 minutos. Não é à toa que o oriental vive até 90 anos e é uma pessoa serena, é uma pessoa que conversa bem, é uma pessoa que respeita, né? No mínimo, quantos minutos pra gente reflexionar e meditando? Cara, meditação de 2 minutos para frente, às vezes 2 minutos com o olho fechado, respirando fundo, pedindo tranquilidade, paz e paciência já é o suficiente. Em 2 minutos você evita uma tragédia. Bora? Perfeito. Alimentação. Alimentação, que está escrito lá, prazeres da alimentação ou não? A alimentação somente. Tá. Alimentação tem que ser saudável, gente. Não quer dizer que a gente não pode comer uma feijoadinha de vez em quando, né, Baltazar? A não ser que tenha restrição médica. Se o médico falar para você, não come feijoada nunca mais na sua vida, vai pelo cara, vai por ele. Você entende? Mas se ele não te deu restrição alimentar, você não vai comer feijoada e torresmo e toucinho todo dia. Mas uma vez por semana, aquela costelinha mais gorda, porque o prazer da alimentação dá saúde física e mental também. Então, não é necessário a gente comer broto, semente todo dia. Um arroz com feijão bem temperado, às vezes quem gosta e pode, aquela gotinha de um tempero, isso dá prazer. E esse prazer é bom para a saúde também. Desde que não tenha restrição médica, principalmente para hipertensos, diabéticos, né? Bora. Prazeres da alimentação. E os prazeres da alimentação que eu acabei de falar. Não tem uma feijoada aqui? Tem. Ó, feijoadona. Pô, eu posso comer uma vez por mês, moderadamente, uma feijoadinha.
Eu como. Eu adoro um torresminho, uma vez por mês. Às vezes eu como uma vez por mês, eu vou comer a segunda, terceira vez, eu falo, não vou. Dessa vez eu não vou. Eu vou fazer uma coisa menos agressiva. Né? E a gente pode sim comer. Vamos para o próximo? O que mais está aí? Outros prazeres da Um alimentação. bolinho, um pouco mais saudável, um bolinho de milho. Ó, o que a gente está querendo plantar aqui para fazer um bolinho de milho daqui a pouco. Aqui tem o quê? Uma vitamina. Galeria. Vitamina.